Olá, Welcome to TWR Facebook Live. bem-vindos ao TWR Facebook Live. Today it's a Hoje continuation of é a continuação our sleep yoga practice. das nossas práticas de yoga do Doing sono. this Facebook Live, Eu estou fazendo esse Facebook Live um pouco mais cedo, uns 10 minutos antes, a little bit earlier, so porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo. you know, Espero que fique ok. we are coming up, so Parece que tem um número de vocês aparecendo, então espero que fique ok para todos vocês. today specifically the talk is about A conversa, a fala sobre hoje dying é especificamente sobre consciência, de dormir com consciência e morrer sem medo. O que o sono tem a ver com a morte? De fato, a morte tem tão a ver com o sonho, de uma certa forma, que o principal objetivo de fazer a prática de yoga do sono e dos sonhos é porque, em última instância, ela é uma prática para morrer, para se preparar para morrer. De certa forma, ir dormir e o processo de sonhar é muito similar com o processo de viver e de morrer. Em um dia específico, todas as experiências de um dia específico são como o período de uma vida da pessoa. E uma noite, quando você vai dormir, é mais ou menos como o processo de morrer. Então, o que quer que aconteça nesse período do dia tem consequências e influências diretas no processo de dormir. E o que acontece no sono, como o sono e a consciência, também influenciam o dia. Então, o dia influencia o processo de sonho e de sonos. Da mesma forma, todas as nossas experiências do nosso período de vida, nosso estado desperto, basicamente elas afetam o nosso processo de morte, por exemplo, como idade avançada. Eles afetam a própria morte, o estado intermediário do bardo. Por exemplo, muitas pessoas que vão para a guerra, que têm uma experiência de ir para a guerra, eles frequentemente relatam que, enquanto eles estavam morrendo, eles reprisavam estes momentos da guerra. Eles sentiam como se as armas e aquele momento da guerra e o sangue, as pessoas sendo mortas. Então, basicamente, eles estão tendo experiências. Mesmo antes deles estarem morrendo, eles estão tendo uma experiência parecida. Experiências muito fortes da vida estão afetando diretamente a morte. Agora, se uma pessoa pode dormir com consciência, então de que tipo de consciência nós estamos falando aqui? É claro que nós estamos falando da consciência da clara luz, de Rigpa, a consciência pura da pessoa, que é a consciência de quem você verdadeiramente é. Quando você sabe quem você é e você vai dormir, estando plenamente consciente de quem você é, frequentemente, isto eventualmente irá te ajudar a construir um senso de confiança maior, irá te ajudar a construir força, a estar em condições de processar melhor as mudanças. Quando as mudanças acontecerem na sua vida, você não vai surtar tanto, você não vai ser tão afetado por elas. E aí, mesmo quando você está se aproximando da morte, a ideia de morrer não vai ser tão ameaçadora. Você vai sentir que é ok, é normal. Eu estou ok com isso, eu tenho um senso de estar em paz com isso. Você começa a ganhar esse tipo de confiança porque você está repousando na natureza da mente mais e mais frequentemente. Então, se a pessoa está em condições de dormir
mais frequentemente nesse estado, então a pessoa vai estar em condições, e se a pessoa está em condições de manter a consciência de Rigpa durante o sono, então você vai conseguir fazer isso também no momento de morrer. Se você está consciente no bardo, então facilita o seu renascimento, porque o seu renascimento depende da sua consciência, da mesma forma que acontece antes de dormir. Então existe uma conexão. Então vamos falar um pouco sobre por que isso. Quando você pensa sobre o que é a clara luz, nós dizemos o Buda da clara luz. O Buda da clara luz está dentro de nós. O reconhecimento desse Buda da clara luz, esse Buda é como se fosse, ele é eterno, ele não muda. Ele é indestrutível, como céu, como espaço. Quando você tem um senso maior das experiências de você mesmo, como esse Buda da clara luz, sem fronteiras, indestrutível, desse espaço sagrado, então você começa a se sentir como espaço sagrado. Você começa a se sentir como se você não pudesse morrer, você não vai morrer. Você não cai, você não pode ser destruído por mudanças, você não pode ser afetado pelos processos de estar morrendo e de morrer. Então você começa a sentir essa confiança. Então você se torna menos medroso. Por isso que nós estamos falando aqui, dormir com consciência, dormir no estado da clara luz, dormir em um senso de conexão com o seu verdadeiro ser, dormir no estado de ser, em vez de dormir de uma maneira distorcida, destrutiva, perdida, com medo. Em vez disso, você está dormindo num estado de completo ser, presente. Quando você está em condições de fazer isto, então você está em condições de ganhar confiança e certeza da ausência de mudança do espaço sagrado. Quando você ganha isso, você naturalmente supera o medo de mudança, o medo da morte. Isso tem uma relação direta. Isso é muito interessante. Por exemplo, durante a nossa vida, agora, por exemplo, nesse exato momento, se você se perguntar, você tem medo de mudanças? Você tem medo de perder seres amados? Você tem medo de perder o trabalho mais estável que você tem? Você está com medo de perder o único relacionamento que você tem, as únicas coisas familiares que você tem na sua vida? Você tem medo disso, da ideia de morrer? Se você se perguntar essas questões, é claro que todos nós somos diferentes. Alguns podem se sentir ok, não tem problema. E outros vão se sentir, não consigo nem imaginar. Alguns de vocês já estão se sentindo ameaçados, com dor. Então a questão é, como que cada um de nós pode estar em condições de ganhar alguma confiança em relação às mudanças, particularmente em relação com a morte? É possível desenvolver isso? A resposta é simplesmente sim. E como eu faço? Eu vou tentar dormir nesta consciência do estado que não muda, nesse estado que não morre, na consciência nessa consciência indestrutível. Então isso vai, quando você fizer isso de novo e de novo, isso vai me afetar. Então eu gostaria que todos vocês, por um momento, vamos apenas sentar juntos e meditar. Em primeiro lugar, expire todo o ar que está travado, e aí todo o desconforto que você está experienciando nesse momento, tenha consciência, esteja consciente.
Again. Novamente. Breathe it out any discomfort. Expire qualquer desconforto. Feel the presence Sinta a presença and blessings of each other. do apoio e das bênçãos uns dos outros. As bênçãos da Cyber Sangha sagrada. Beyond space, Além do tempo, além do espaço, beyond these conditions, além destas condições, connected together. todos nós estamos conectados juntos e todos nós estamos apoiando uns aos outros. E você só recebe esse apoio quando vocês estão abertos uns para os outros e quando vocês sentem que estão dando apoio aos outros e estão abertos a receber o apoio de outros. Quando há esse senso de abertura, de dar e receber, aí nós estamos recebendo e dando, conectados. Sinta essas bênçãos. Be aware of the stillness of this moment. Esteja consciente da quietude deste momento. Be aware of your body. Esteja consciente do seu corpo. Sinta a quietude do seu corpo. Se conecte e repouse. Be aware of the silence of your speech. Esteja consciente deste silêncio da sua fala. Esteja consciente deste silêncio ao seu redor e dentro de você. Sinta um senso muito profundo de paz por meio deste silêncio, neste silêncio. Sinta um profundo senso de paz. Neste momento. Nós estamos todos conectados a esta paz. Esteja consciente do espaço, da espaciosidade da sua mente. Esteja consciente da abertura do espaço sem fronteiras, sagrado. Neste momento, nós estamos todos conectados à Cyber Sangha, por meio da Cyber Sangha, por meio da internet. Existe uma sensação dessa conexão sem fronteiras, sem limites. Somos mais de 240 pessoas conectadas. Imagine o número de pessoas que nós podemos se conectar, até milhares de pessoas. Não há um limite, devido ao cyberespaço. Não há limites.
Feel that sacred space. Sinta esse espaço sagrado, conexão. Rest in that sacred space. Repouse nesse espaço sagrado. Esse espaço sagrado é como a mãe, e você é como uma criança. Você está repousando nos braços amorosos de sua mãe. Ou a mãe universal, a mãe divina, a mãe iluminada. And if any of you are feeling some sense of a fear of changes, se qualquer um de vocês estiver sentindo um senso de medo de mudanças, medo da morte, fear of unknown, medo do desconhecido, unfamiliar world, de um mundo não familiar, unfamiliar situation, territory, uma situação ou um território não familiar, this moment in your life, neste momento na sua vida, just simply be aware of them. Apenas simplesmente tenha consciência disso. Wrong, não tem nada de errado. Porque é assim que as coisas são. Este é apenas o seu próprio estado de mente. Essa é a sua própria experiência da situação. Tenha consciência disto. Repouse profundamente neste espaço. Qualquer desconforto, expire-o. Be open, be present. Esteja aberto, esteja presente, esteja consciente desse medo. Be gentle, seja gentil, seja bondoso to that fear. Com este medo. You are not that fear. Você não é este medo. You are not that change. Você não é essa mudança. You are this unbounded sacred space. Você é esse espaço sagrado sem fronteiras, que não muda, indestrutível, que não nasce nem morre, que está além do nascimento e da morte. As you rest in that space, feel that sense of beyond birth and death. Enquanto você repousa nesse espaço, tenha uma sensação disto que está além do nascimento e de morte. Este ser eterno, belo. Você pode abrir os seus olhos. Como você se sente? Do you feel like you have
Você se sente como se tivesse curado um pouco do seu medo? Você percebe que há um senso de confiança maior na sua relação com esse espaço sagrado? Você sente a ausência de mudanças como se você fosse o céu. Como um céu significa o seguinte: é possível destruir o céu? É possível destruir o espaço? O espaço pode ser destruído? Tem como alguém fazer alguma mudança no espaço? Produzir um efeito sobre o espaço? Neste momento, eu estou sentado aqui nesse quarto de hotel. Imagine que antes desse hotel devia ter alguma outra coisa aqui. Provavelmente, quantas coisas já devem ter acontecido nesse espaço sagrado exatamente aqui? Quem imaginaria que nesse espaço eu estaria sentado aqui, fazendo um Facebook Live falando sobre sono e sobre a ausência de mudanças? Quem poderia jamais imaginar isso? Mas eu estou, nesse exato momento, usando o mesmo espaço em que muitas outras coisas aconteceram. E provavelmente vai ter muitas outras coisas acontecendo, mas o espaço nunca vai mudar. Ele sempre vai continuar o mesmo, e nesse exato momento, a essência do que você é, ela nunca vai mudar. O verdadeiro sentido do que você é, a sua essência, nunca vai mudar. O que você é como essência nunca será perdido. Quem você é como essência também nunca pode ser encontrado. Os ensinamentos dizem que você nunca pode ser encontrado porque você nunca foi perdido. Enquanto você se sente perdido, o que você precisa perceber é que você nunca se perdeu e que você apenas precisa reconhecer isto. Você precisa reconhecer a sua existência, o seu ser. Quando você se sente mais próximo disso, essa é a fonte de confiança. No fundo, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: essa conexão com a essência da mente, com esse espaço da mente sem fronteiras, a conexão com a consciência desse espaço da mente, é a fonte da confiança, da ausência de mudanças. É por meio disto que alguém pode desenvolver confiança, de ter o medo de mudança e da morte. Essa é a mensagem central desse Facebook Live em específico. Os ensinamentos de Madhu, há algumas coisas que são ditas. Eu vou dizer apenas algumas coisas porque eu não tenho muito tempo. No Madhu, nós falamos de 4 períodos ou 4 transições que ocorrem juntos. Em primeiro lugar, os ensinamentos explicam sobre como os 4 períodos estão conectados ao nosso comportamento externo. Como essas transições estão conectadas com o momento em que nós vamos dormir e como elas estão conectadas com o bardo ou estado intermediário da morte. De certa forma, é importante entender porque um dia é conectado com uma vida, tem uma semelhança com uma vida, e o período do sono tem uma conexão com o período da morte. Toda manhã nós nascemos e toda noite nós morremos. Então, por exemplo, o que aconteceu na noite passada, você teve condições de superar a sua identidade de dor, reconhecer e curar a sua dor,
ter alguma paz com essa identidade de dor. Você encontrou a natureza da mente, a clara luz. Você se conectou e adormeceu com isso? Você sentiu o efeito desse espaço no seu sono? Você acordou com esse efeito? Essas são questões relevantes. Se a resposta foi sim para ontem à noite, por exemplo, isso é uma boa notícia. A boa notícia é, se você tivesse morrido ontem à noite, é o que teria acontecido ontem à noite. Você teria tido alguma realização no seu bardo. Mas se você não teve alguma dessas coisas e sim o oposto, se você até esqueceu de praticar, você nem se lembraria, você nem teria percebido que está morto. Você não teria condições de processar as experiências e emoções. Você não teria como encontrar uma maneira de lidar com essas emoções e desafios. Você ficaria perdido, você teve um pesadelo, você foi afetado. Você acordou afetado, você levantou sem nem reconhecer que estava nessa condição. Você levou esse mau humor para o resto do dia. Agora imagine começar um outro nascimento nesse ciclo do samsara. Então isso é uma questão simples. O que aconteceu na noite passada pode representar toda uma vida, todo o período da morte. A boa notícia é que nós não morremos na noite passada, mas não há garantias de que isso não vai acontecer essa noite. Então, toda noite é a oportunidade de tentar fazer o melhor. Como se só houvesse a noite passada, como se o momento da morte fosse acontecer ontem à noite. Então você sempre tem a chance, a oportunidade de superar isso, esses desafios. Então veja, à noite, digamos, no momento em que nós decidimos ir dormir, até que nós de fato adormecemos. Pense nesse momento. Esse é um momento muito importante. Você não quer ativar o seu samsara do dia. Você quer processar a dor e as confusões do dia. Você quer refletir sobre elas, ter paz com elas, dizer tchau para elas, trazer a sua sensação de presença para o momento, para se preparar para o sono. Você quer se preparar para isso, porque essa é uma jornada muito importante. Então você pode fazer uma pequena reza. Você pode se desconectar de tudo que está te incomodando. E aí naquele momento em que sua cabeça encosta no travesseiro, e você tenta fazer a sua prática de yoga do sono até o momento em que você de fato adormece, aí é claro, esse momento é o mais crítico. Porque esse momento para algumas pessoas pode ser muito rápido, pode ser 5 minutos. Para algumas pessoas pode ser 10 ou 15 minutos. Mas qualquer que seja esse momento, ele irá definir mais posteriormente o que vai acontecer. Porque é nesse momento o seu sentido está se voltando para dentro. Todos os seus elementos internos, espaço, ar, água, eles estão se voltando para dentro. Nesse momento em que tudo se volta para sempre, a sua familiaridade com tudo vai se perdendo, com as aparências, com o seu mundo familiar. As suas experiências sensoriais vão se transformando mais na fonte da consciência. Isso se você não está familiar, porque se você está familiarizado, mesmo que você perca o contato com o mundo externo, você ainda assim consegue manter as suas experiências sensoriais. Então, uma vez que você adormece até que você acorde, é dessa maneira que a sua consciência se torna como Nirvana. Então o Rinpoche citou o termo em tibetano para isso. Dessa maneira, esse momento de certa forma é muito difícil, porque
você à noite não tem a mesma quantidade de estímulos de quando você está acordado. O senso de eu, de consciência, de autoconsciência, para algumas pessoas é muito difícil. E para outras é muito fácil manter porque não tem ninguém interferindo. Quem ganhou alguma experiência de consciência, essas pessoas vão ter menos obstáculos. Já as pessoas que estão muito identificadas com as situações externas, elas perdem totalmente a conexão, porque eles não têm esses pontos de referência. Então esse período é muito importante. Então, o último período, ele se refere ao momento em que você acorda de manhã. É o momento em que você acorda e vê o mundo. É o momento em que você acorda até que você se engaje com o mundo. Esse momento é muito importante. O momento entre você abrir os olhos e se engajar com o mundo. Talvez ele seja, por exemplo, o momento em que você acorda até você tomar uma dose dupla de café. Aí sim, esse café é a porta para você se engajar com o samsara. O café como que acordar o ego, ele acorda a dor, acorda a dualidade. Ele te coloca em condições de se engajar no mundo samsárico dualístico. Até que você vai, tome esse café e se engaje com o mundo dualístico. Esse período esse período é muito importante também. Se você conseguir trazer a consciência para esse momento, naturalmente tem um senso de consciência e clara luz lá. Então é muito importante reconhecer estes 4 períodos. Então eu espero que isso faça algum sentido para todos vocês. Eu gostaria de saber como estão todos. Como foi a meditação? Como está a meditação? Vocês estão sentindo algum senso de maior estabilidade, confiança, certeza, estabilidade, conexão, ter um chão, ausência de mudança? Are you feeling sense of okay? You know, in a deep meditation, sometimes that's what I feel. You go in a deep meditation. Você tem aquela sensação típica de uma meditação profunda em que você sente que há tanto desse espaço que você sente que ele é totalmente indestrutível. E aí há uma ideia de que se foi esse o momento em que eu estou morrendo, eu estou completamente ok. De certa forma, há um senso de que qual é a diferença? O que poderia acontecer? Não vai ter nenhuma diferença. Se esse é o momento em que algo vai mudar na minha vida, eu estarei ok. Eu sempre vou estar protegido a partir do meu verdadeiro ser, do meu refúgio interno, desta essência da verdade. A verdade é o que vai me proteger. Então, eu comecei um pouco mais cedo hoje, então eu vou precisar sair. Então, eu espero que todos vocês estejam se engajando continuamente com a prática, se lembrando de fazer as práticas toda noite. Todo mundo está fazendo cada uma das noites, sim ou não? Quantos de vocês têm esquecido com muita frequência? Quantos de vocês querem reforçar esse momento? Pense sobre isso. Esse é o momento, nós estamos testemunhando uns aos outros, e aí você pode dizer para você, eu sei, eu tenho esquecido com muita frequência, mas eu prometo diante da Cyber Sangha sagrada, eu quero me reforçar de lembrar para fazer as práticas
no restante deste Facebook Live. Quero me conectar com o sono. E depois nós vamos fazer as práticas de sono também, e depois então eu vou continuar também fazendo. Então, por favor, mantenha essa consciência e essa sensação de estar se recomprometendo diante da Sábia Sangha Sagrada. Então, muito obrigado a todos. Nós vamos ver vocês em breve. Todo o meu amor e bênçãos. Obrigado.